poderoso nome de Jesus. Amém. Hoje nós faremos um passeio por vários textos bíblicos para nós entendermos o nosso assunto. Biblicamente falando, nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias eu costumo resumir que é da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, porque a partir da segunda vinda de Jesus é plenitude do reino de Deus aqui na terra, ou com milênio literal, ou sem milênio literal, seja lá como for, a partir do momento que Jesus voltar, é plenitude do reino de Deus aqui na terra, não é mais últimos tempos, mas nós estamos nos últimos tempos. Atos 2:17, lendo hoje todos os textos na NVI, vocês podem acompanhar aqui na tela se possível, porque aí ficamos na mesma versão. Às vezes eu vou citar decorado numa versão mais antiga, mas você olha na NVI aí na tela. Geralmente eu estou usando mais a Nova Almeida atualizada, mas hoje nós vamos de NVI. Atos 2:17, e acontecerá nos últimos dias. Ali Pedro estava dizendo, olha, o derramar do Espírito Santo hoje, essa língua de fogo na cabeça de cada um, é porque nós estamos nos últimos dias, como disse o profeta Joel. E ele disse assim, o profeta Joel, derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Não só Joel, aparece muito Isaías e Ezequiel, mas ele citou Joel. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, em outras palavras, sobre todas as pessoas salvas e lavadas no sangue de Cristo. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os servos e servas, que naqueles dias também eram escravos, derramarei do meu Espírito. Seja lá quem for, a classe social, o nível de escolaridade, recebeu Jesus, receberá o Espírito Santo, e o Espírito Santo está à disposição de todo crente para ajudar. Essa promessa, nesses termos, foi feita em Joel, mas lá não está escrito últimos dias, mas está implícito. Porque acabando de profetizar a vinda do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o assunto fica todo apocalíptico. Antes que venha o terrível dia do Senhor, que é o grande próximo evento de Deus na história. O dilúvio foi um grande evento de Deus na história. Primeira vinda de Jesus, um grande evento de Jesus na história. Tem vários grandes eventos, mas o próximo grande evento de Jesus é quando ele vem com o seu povo, vem com a sua igreja, vai subjugar reis, vai subjugar exércitos que rodearam para destruir Israel, vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Muita gente vai cair morta quando Jesus falar. A guerra do Armagedon não vai ter arma, Jesus vai falar e tudo vai acontecer, porque sai da sua boca uma espada aguda. Ele fala e tudo acontece. Quando Jesus voltar, a partir daí é plenitude do reino de Deus, não é últimos dias. Mas ali em Joel, no derramar do Espírito, que parece então, como Pedro diz, é o início dos últimos dias, quando Jesus volta no final da grande tribulação, quando era para ter uma guerra, que é chamada Guerra do Armagedon, mas não chega a ter guerra, porque Jesus aparece com a sua igreja, resolve toda a situação. A partir daí é plenitude do reino de Deus. E Jesus virá logo após a 7ª trombeta tocar, quando nós, que estivermos no paraíso salvos, receberemos nossos corpos celestiais e seremos como anjos. Nós vivemos em espírito sem corpo nenhum. Nós estaremos no paraíso após a nossa morte, com nosso Deus sem corpo nenhum. Mas quando a 7ª trombeta tocar, como 1 Coríntios 15 diz, nós receberemos corpos celestiais, incorruptível, em poder e glória, à semelhança do corpo que Jesus tem agora. E no ensino de Jesus, ele disse que nós não nos daríamos mais em casamento, nós seríamos como os anjos. Final da nossa existência aí vai ser seres espirituais, celestiais, com corpos à semelhança do corpo de Jesus, à semelhança dos anjos. Apocalipse 11:15, um dos versos que eu mais gosto da Bíblia.
Gosto de muitos versos da Bíblia, eu tenho um favorito. Meu favorito é quando Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e eu a tomo de volta, mas tem muitos outros versos tremendos. Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O sétimo anjo tocará a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então a igreja será arrebatada, mas isso é piscar de olhos, irmãos. Talvez não sei nem se dá um segundo. Os mortos em Cristo ressuscitam e a igreja é arrebatada, mas é num piscar de olhos, é tão rápido que é quase como se fosse instantâneo. Aí nós encontramos com o Senhor nos ares. Esse encontro nosso do Senhor nos ares, com os nossos corpos celestiais, é chamado bodas do Cordeiro, casamento do Cordeiro, quando Jesus encontra com a igreja saindo do paraíso e saindo da terra, já com os nossos corpos celestiais. Isso é chamado bodas do Cordeiro, esse encontro de Jesus. Jesus está conosco agora, Jesus estará conosco no paraíso, mas as bodas do Cordeiro é quando nós vamos nos encontrar simultaneamente, todos os salvos de uma vez. Desde Abel, Abraão, Elias, Moisés, todos vão encontrar com o Senhor agora, com seus corpos celestiais. Isso é chamado bodas do Cordeiro, quando a sétima trombeta tocar. E nós encontraremos com o Senhor. Eu sei que terá muitas celebrações, possivelmente ficaremos lá com o Senhor 3 anos e meio, como alguns pensam, 7 anos durante a tribulação toda, como outros pensam. São assuntos para a aula de escatologia, para vermos os detalhes, não é o caso aqui, eu só estou citando possibilidades, mas o fato é que quando nós nos encontrarmos e tivermos esse tempo com o Senhor nos ares, nesse encontro vai ser o culto, vai ser maravilhoso, irmão. Deus vai derramar do seu poder. Nessa hora vai ser muito, muito maravilhoso. Milhões e milhões de salvos, mais anjos, todos louvando e declarando: o reino do mundo se tornou do Senhor, do seu Cristo, porque a qualquer momento Jesus voltará e será um momento também de juízo, de subjugar reis. Muitas pessoas vão cair mortas e a partir daí será o reino de Deus e o Senhor virá conosco. 1 Tessalonicenses 3,13. Acompanhe aqui só para você saber que nós vamos voltar com Jesus. Presta bem atenção, a volta de Jesus não é surpresa para crente. Presta bem atenção aí. A surpresa é o arrebatamento da igreja. Às vezes a gente fala: Jesus está voltando, esteja preparado. Mas se Jesus voltar, se você não estiver preparado, você não está mesmo, acabou. Ou você morre e vai para o paraíso, ou você sobe a hora que a trombeta tocar. Porque a hora que ele voltar, ele voltará com o seu povo que subiu. Então, se não está preparado, não sei o que vai ser de você. Então, é muito importante andar com Jesus, principalmente agora, que eu mostrarei para vocês que possivelmente estamos no fim do fim. 1 Tessalonicenses 3,13. Que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. A Bíblia diz que nós voltaremos com Jesus, portanto nós voltaremos com Jesus. Se você não estiver preparado para a segunda vinda de Cristo, você não está preparado mesmo, porque quando ele voltar, vai cair muita gente morta, e vai ser plenitude do reino de Deus. Nós temos que estar preparados, na verdade, para o arrebatamento da igreja. Se Jesus voltasse hoje, estou preparado? Estou andando com o Senhor? Estou na apostasia? Estou renegando Jesus? Estou ouvindo doutrina de demônios? Tudo isso logo mais eu falarei mais especificamente. 1 Tessalonicenses 4,16, quando fala que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Nós ficaremos ali um tempo nas regiões celestiais. O culto vai ser maravilhoso, irmão, vai ser maravilhoso. Tem uma notícia para os homens que não foram no culto dos homens. O churrasco acabou, gente, a gente comeu tudo, não sobrou nada.
E para outra vez você dá um jeitinho de ir, porque eu descobri que eles não deixam sobrar nada, irmãos, comem tudo mesmo. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta, já sabemos que é a 7ª trombeta, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15 diz que vai ser um piscar de olhos. Aí a igreja arrebatada, nós encontramos com o Senhor nos ares. Tem uma série de celebrações. Tem texto bíblico que diz que Jesus volta em grande poder e glória e vai ter um grande brado. Essa multidão de salvos e anjos, eles vão descer gritando alguma coisa. Eu acho que eles vão gritar, Apocalipse 11:15, o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Lendo um pouquinho sobre as bodas do Cordeiro, acompanha comigo aí, Apocalipse 19. Preciso dizer para você que esse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. Quero ver se eu não choro lendo esse texto. É quando Jesus volta com o seu povo. Apocalipse 19, verso 6. Eu falei que não ia chorar, mas é muito difícil. Porque aqui é o momento mais maravilhoso, irmão. Nós encontramos com Jesus e Jesus voltará. Apocalipse 19, 6. Vamos lá. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Nós estamos lá, irmãos. Com o estrondo de muitas águas. Você quer ler aqui para mim? Você quer ler aqui, Aguinaldo? Lê aqui para mim, depois eu continuo pregando. Vai, lê daí. Você leu o 6, o 7, o 9. 6, 7, 9, não estou conseguindo ler. Deus. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. O 7, o 9. Glória a Deus. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia. Quando nós encontramos com Jesus nos ares, verso 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Aí vai ter o culto lá, o culto vai ser maravilhoso, irmão. Aí Jesus vem, do 11 em diante, vai lendo. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele virará as nações, governará, a partir daí a plenitude do reino de Deus. Ele vai subjugar todos os reis da terra, vai jogar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. 16 em diante, continuamos. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus.
para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Porque todos cairão mortos. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. 20 e 21. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Montado no cavalo, cuja coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Jesus, ele falará e muitos cairão mortos. Esse é o fim dos últimos tempos. Guerra do Armagedon, as nações reunidas contra Israel, Israel desesperado, gritando. Não é porque Israel é bonzinho, nada não, é porque é hora de Deus, também são pecadores. O Senhor Jesus vem com o seu povo, e o anticristo é derrotado, o falso profeta, muitos cairão mortos como juízo de Deus ao Jesus falar. Não vai ter briga, não vai ter nada, Jesus falará e as pessoas cairão mortas, o juízo de Deus acontecerá. Esse é o grande e terrível dia do Senhor que está por vir para um mundo sem Deus. Para nós, já estamos lá com nossos corpos celestiais, uma série de declarações, viremos com Jesus, ele virá em grande poder e glória. Então, os últimos tempos começa em Atos 2 e termina exatamente aqui nesse momento da 7ª trombeta, e Jesus volta com a igreja 3 anos e meio depois, 7 anos e meio depois. Quando ele voltar, acabou os últimos tempos. A partir daí, o reino deste mundo é do Senhor e do seu Cristo, e por isso precisamos estar preparados para viver nesses últimos tempos, principalmente agora que parece que nós estamos no fim dos últimos tempos. Últimos tempos é de Atos 2 até a Guerra do Armagedon, quando Jesus volta. Acabamos de ler o texto da volta de Jesus com seu povo, com a sua igreja. A partir daí é a plenitude do reino. Mas nós podemos dizer que nós estamos agora no fim do fim, no fim dos últimos tempos. Os textos bíblicos falam então dessa Guerra do Armagedon, Jesus voltando. E é bem ali quando Israel está rodeado pelas nações. Do ano 70 do primeiro século até 1948, os judeus não tinham voltado para a terra. Então não tinha como ter guerra do Armagedon. De 1948 em diante, é possível ter a guerra do Armagedon. A gente não sabe quando será, mas a partir daí é possível. Então o retorno dos judeus para a terra claramente nos indica a proximidade do fim dos últimos tempos. Então, o retorno dos judeus na terra claramente indica que o fim dos últimos tempos está bem mais próximo, porque do ano 70 até 1948 era impossível ter guerra do Armagedon. De 1948 em diante, é possível ter a guerra do Armagedon. Nesses quase 74 anos do Estado de Israel, os judeus voltaram para a terra. Isso que é o ponto importante. Os judeus voltaram para a terra. Voltaram para a terra, aprovado na ONU, surgiu o Estado moderno de Israel. Agora, se fosse lá na antiguidade, teria impérios e Israel seria um reino vassalo. O negócio é que em 1948, a humanidade estava dividida em estados modernos. E a ONU decidiu que ia ser um Estado moderno de Israel, e os judeus voltam para um Estado moderno. O mais importante aí não é que é Estado moderno, o mais importante é que eles voltaram. Isso que é o mais importante. Eles voltaram como Deus prometeu. E o mais importante é que, estando na terra, eles são até muito abençoados, absurdamente abençoados. Se você assistir esse vídeo sobre o desenvolvimento de Israel, que tem um canal no YouTube só sobre isso em inglês, o sistema de reservatório de água de Israel, num lugar deserto, tirando do mar água salgada que vira água doce, é uma coisa impressionante. A agricultura é impressionante. Na área da medicina e desenvolvimento de remédios, vacinas, tudo é muito, muito impressionante.
Também o sistema lá de míssil, parece que de antimíssil, parece que só Israel tem um negócio desse. A Ucrânia está querendo muito esse sistema, é praticamente mais de 99% eficaz. Um míssil ou outro cai, mata pessoas, mas a maior parte dos mísseis não cai mais sobre Israel. Eles desenvolveram aí, em pouco tempo, um sistema de antimíssil que é uma coisa impressionante. Eles estão na terra bem estabelecido, independente de amar Israel ou não, eles estão lá. Os judeus voltaram. Independente de que se eles certinho ou errados, não interessa, eles voltaram. Independente de qualquer coisa, eles são mais odiados do que nunca por muitas nações. A Rússia já falou para Israel, não dá esse sistema antimíssil para a Ucrânia. Aí vira uma confusão do mundo todo contra Israel, se Israel fizer isso. Cada vez mais odiados, cada vez mais possível a guerra do Armagedon, cada vez mais possível Jesus voltar com o seu povo, com a sua igreja. O retorno dos judeus para a terra diz, estamos no fim do fim. Mateus 24, 14 chama, Jesus está falando dos sinais da sua vinda em Mateus 24. Então ele está falando do fim da era dos últimos tempos, que é quando ele volta. Então ele diz assim, porque nós não temos fim, nós somos eternos, certo? Esse período é chamado últimos tempos. Últimos tempos terá um fim com a volta de Jesus. Nós não temos fim nenhum, nós somos eternos em Cristo Jesus. Então Mateus 24 está falando da volta de Jesus, do fim dos últimos tempos. 24:14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todos os povos da terra, então virá o fim dos últimos tempos. Quando ele aparece com a sua igreja, vai subjugar reis da terra, e o reino deste mundo será do Senhor e do seu Cristo para todo sempre. Uma vez que nós estamos nos últimos tempos, e a volta de Israel e o evangelho praticamente em todas as tribos do mundo, mais de 99% das tribos do mundo, faltando pouquíssimo, e esse pouquíssimo vai depender de milagre de Deus. Esses povos estão na nossa Amazônia, num lugar totalmente impossível de entrar, que a FUNAI não deixará de jeito nenhum. Certas atividades que acontecem na Amazônia não deixará ninguém entrar. Esses poucos povos sem Jesus, de 300, 400 pessoas, não deixa ninguém chegar. Esse ano mesmo um pesquisador da USP tentou chegar, levou flechada, caiu morto. Ninguém chega, todos são mortos. Só está faltando essas etnias do mundo. No nosso país, na nossa terra, está impossível de chegar lá. Mas estamos no fim dos últimos tempos. Tem uma convicção que se precisar, Jesus vai lá pessoalmente. Quem evangelizou Abraão, Deus apareceu para ele. Quem evangelizou Jacó, Deus apareceu para ele. Quem que chamou Moisés no deserto, o Senhor apareceu para ele. Quem chamou Isaías, quem apareceu para o apóstolo Paulo. Se necessário for, o Senhor vai lá. O que importa é que nas estatísticas está quase 100% do sinal do fim em cumprimento. Então nós estamos no fim do fim. E nós temos que nos preparar para viver no fim do fim. Nos últimos tempos, de Atos 2 até Jesus voltar, principalmente agora, é um período em que Jesus é muito odiado e quem é de Jesus também é odiado. É um período que tem perseguições. No Brasil ainda não é tão difícil, mas em outros lugares do mundo é bem mais complicado. O mundo odiou Jesus, porque Jesus não é deste mundo, este mundo jaz no maligno. Ele veio da Trindade para a terra, ele veio do céu para a terra. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é eterno, ele é preexistente, ele não é deste mundo, ele não é deste mundo que jaz no maligno. Estando nesse mundo, ele era odiado. Ele não veio deste mundo para fazer parte desse mundo. Um desses próximos sermões meus, eu vou falar da tentação de Cristo. A proposta é de fazer parte desse mundo.
mas ele deixou bem claro: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Ele veio para tirar pessoas de todos os povos desse estado de pecado, perdição e de domínio das trevas, os salvando, os restaurando pela sua morte ali na cruz. Ele não é desse mundo, o mundo odiou e o mundo ainda o odeia. E porque nós agora em Cristo, lavados no sangue dele, comprados pelo sangue dele, também não somos desse mundo, o mundo também nos odeia. E às vezes a gente dá motivo para o mundo odiar, mas no geral o mundo nos odeia porque nós somos crentes. Perseguiram Jesus, perseguirão a nós. Esse é o período, característica dos últimos tempos, principalmente no fim dos últimos tempos. João 15, 18, 19 e 20. Pode acompanhar aqui na tela. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, nós não pertencemos, fomos comprados pelo sangue de Jesus, ele os amaria, como se vocês fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo, esse sistema sem Deus, de culturas e línguas, de povos e de governos, estão debaixo do domínio das trevas, não ama Jesus, não ama o seu povo. Verso 20: lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Ou seja, esse é um período de ódio, esse é um período de perseguição, chegando a ser também um período de matança. Cumpre-se Mateus 24, verso 9, hoje no mundo, em regiões que eu vou chamar de restritas. Estamos numa live, não vou citar nomes específicos aqui de nada, regiões restritas, aonde não pode ter a Bíblia, não pode ler a Bíblia, não pode se converter, não pode falar que Jesus é Deus, não pode falar que Ele morreu na cruz, não pode evangelizar, e as pessoas têm sido mortas por causa de Jesus, ainda que não saia nos jornais. Está acontecendo hoje no mundo regularmente nas áreas restritas. Mateus 24, 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, acontecendo hoje a morte de muitas pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador nas áreas restritas do mundo. Nós estamos nos últimos tempos desde Atos 2. O retorno dos judeus para a terra, o Evangelho chegando praticamente em todas as línguas do mundo, mais de 99% disso está cumprido, está dizendo que nós estamos no fim do fim. Quando Jesus voltar, será a plenitude do reino de Deus, será maravilhoso, nós vamos voltar com Ele. Mas até Ele voltar, odiaram Jesus, odeiam a nós. Perseguiram Jesus, perseguirão a nós. Haverá ameaças de morte, condenações e mortes. É um período também de falsos profetas, presta bem atenção aí. É uma tragédia o que tem acontecido no nosso país. Na década de 90, a igreja cresceu 4 vezes mais do que a taxa de nascimento. Continuou crescendo na primeira década desse século. O censo foi levantado agora, nós não sabemos ainda, demorou 2 anos por causa da pandemia. O censo foi feito agora em 2022, 136 e tantos milhões de brasileiros foram entrevistados. Aí nós vamos saber, infelizmente tem muita gente desviada. Nossa cidade é repleta de desviados. O Brasil inteiro está repleto de desviados, porque muitos deles se deixaram levar por espíritos enganadores, doutrinas de demônios. O Espírito Santo afirma expressamente, 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns entre milhões são milhões, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios.
Ou seja, é característica dos últimos tempos, principalmente agora que nós estamos no fim do fim, porque os judeus voltaram para a terra, em Mateus 24:14. Mateus 24:11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então Jesus disse, esse é um período de falsos profetas, e vão enganar muita gente. Esse é um período que muitos apostatarão, segundo Paulo em 1 Timóteo 4:1. Segundo Pedro 2:11, segundo Pedro 2:1, é um período que muitos negarão Jesus, por causa da influência de falsos profetas e falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Repentina destruição é deixar Jesus, ele arrebata a igreja, você fica, é repentino, é não piscar de olhos. E muitos estarão enganados, a Bíblia diz, muitos estarão enganados, desviados, por causa de espíritos de enganadores, doutrinas de demônios. Eu vou dar 2 exemplos bem claros. A própria estatística do IBGE que vai sair, vai indicar o número de desigrejados que vem crescendo. A pessoa fala, eu sou crente, mas não sou de igreja nenhuma. Jesus me salva. Onde eu estiver orando, Ele está comigo, eu não preciso de igreja nenhuma. Tá bom, mas você não vê isso no livro de Atos. Os apóstolos não fundaram o movimento de desigrejados. Eles fundaram o movimento de igrejas locais. E eles fizeram isso à semelhança de sinagogas. Eles eram judeus, eles pensavam como judeus, eles agiam como judeus, às vezes até atrapalhava, porque eles pensavam como judeus. Pedro não entraria na casa de Cornélio, porque um judeu não podia se associar com um gentil, comendo a comida do gentil. Pedro entra na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele fala, vocês sabem que eu sou judeu, vocês sabem que eu não ia me associar com vocês. Olha, mas eu tive a visão do lençol 3 vezes, bateram na porta, eu entendi, era para vir aqui. Ele pregou, ele falou de Jesus, eles receberam Jesus, todos receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, e Pedro disse, quem sou eu para não batizar? Vamos batizar essa turma. Jesus os recebeu, quando eles creram, quando eles se arrependeram, não precisaram de circuncisão, e nem da dieta de Moisés, e nem de guardar o sábado, eles estão salvos em Cristo Jesus. Mas para ele entrar na casa de Cornélio foi duro, eles eram judeus. Eles fundaram igrejas semelhantes às sinagogas. Jesus não era um desinagogado. Jesus frequentava a sinagoga. Jesus não era um desinagogado, ele frequentava a sinagoga. Está escrito que todo sábado ele ia na sinagoga. Depois, durante o seu ministério, dava sábado, ele ia para a sinagoga. Era só para dar confusão. Entrava a mulher encurvada, ele curava, ele está curando no sábado. Chegava Jairo, ele está saindo da sinagoga, vem ressuscitar aqui, a filha de Jairo, né? Minha filha, né? Vem ressuscitar minha filha. Entrava uma pessoa com a mão paralítica, ele curava pleno sábado. Aí curava no sábado também, no tanque de Betesda. Ele curava no sábado, irmão. A nação parava, e ele ia para as sinagogas e pregava. E dava maior confusão. Ele não era sinagogado, ele frequentava a sinagoga. Depois eles fundaram igrejas. Ou na sinagoga tinha presbíteros, anciãos, na igreja tinha também. Na sinagoga tinha assistentes, na igreja tinha diáconos. Sinagoga tinha um dia de oração, leitura bíblica, pregação, adoração. Eles tinham também. Na sinagoga levantavam ofertas, cuidavam dos órfãos e viúvas. Atos 6, eles cuidavam dos órfãos e das viúvas. Eles eram judeus, eles fundaram igrejas, os crentes frequentavam igrejas, os crentes não eram desigrejados, os desigrejados, muitos deles já estão desviados, frios da fé, apostatando, renegando Jesus, virá sobre eles repentina destruição. Nós estamos no fim do fim.
Não é hora de brincar, não é hora de ficar acreditando em doutrina de demônios, de espíritos enganadores. É hora de voltar para a Bíblia. Eles eram crentes de igrejas. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nos cultos das igrejas locais. Passagem de Safias e Ananias, eles tinham uma hora de culto, tinha uma hora da oferta. Safias e Ananias entraram lá, cantando de gala, vou dar tanto, ele não estava dando tanto, estavam mentindo, caíram mortos. Não pode mentir na hora da oferta, viu? Não pode mentir nunca, hein? Não mente não, dá problema. Eles iam à igreja, irmão. Eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na oração, na comunhão, na ceia. O movimento dos desigrejados está destruindo muito. Também nos dias de hoje, tem as igrejas inclusivas em São Paulo se multiplicando, que os líderes casam com pessoas de mesma identidade sexual, legalmente a ser possível, não estão cometendo crime, são pessoas que Deus ama, têm os mesmos direitos civis, mas do ponto agora de vista das Escrituras, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, portanto o macho tem biologia de macho, a fêmea tem biologia de fêmea, e Deus disse para o homem, deixa pai e mãe, une-se à sua esposa, seja uma carne só, crescei-vos e multiplicai-vos, tenham reprodução biológica humana, possível somente entre macho e fêmea, entre homem e mulher. É isso que a Bíblia diz. Deus fez o macho assim, Deus fez a fêmea assada. É isso que a Bíblia diz. Que é para casarem e se multiplicarem. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não era 2 Adão, uma Eva, 2 Eva e um Adão. Não falou nada de trissal, não falou nada de poliamor, não falou nada disso. Mas as pessoas que não leem a Bíblia, as Escrituras, que não congregam regularmente, estão sendo enganadas por espíritos do mal, doutrinas de demônio, formando o que eles pensam que é uma igreja, talvez no contrato civil lá no cartório, é até uma coisa igreja, até a mesma coisa, juridicamente, mas não biblicamente. Está destruindo muitas pessoas. Nos últimos tempos, é período de ódio, de perseguição, de matança contra o povo de Deus que anda com Deus. E é um período também de muito engano, de muita gente desviada, e a gente não sabe nem o que faz. Agora aqui na nossa igreja a gente visita aqui, visita ali, visita lá, fortalece aqui, fortalece ali, tentando trazer de volta, nem dá para batizar, porque já foram batizados um dia. Mas nós estamos lutando para eles se firmarem no Senhor, porque sem Jesus não tem perdão de pecados, não tem vida eterna, e poderá vir sobre eles repentina destruição. E a pergunta é, nós devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, preparados para viver nesse clima de hostilidade, preparados para esse clima de esse ambiente externo de heresias destruidoras, mas muito sutis, inúmeras vezes muito sutis, parece coisa boa, mas não é coisa boa. Qual é o segredo? O segredo é esse aqui, irmão, não tem muito segredo, ó. O segredo é esse livro aqui, ó, é comer o livro. Eu quero sugerir de maneira prática, porque eu também sou crente, sabe, irmão? Eu já vivi todas as fases do evangelho que você puder imaginar como crente. Mas a gente fala para o pessoal, lê 3 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia inteira. Aí ele faz isso 6 meses, cansa, enjoa, não lê nunca mais. Então agora eu vou abaixar o nível aqui, uma vez você vai conseguir. Faça um propósito de ler o Novo Testamento umas 7 vezes. Nem que seja um capítulo por dia, quem sabe com uma Bíblia com um pouco de nota de rodapé, uma Bíblia de estudo aí, você lê um capítulo por dia. E em 28 dias você lê o Mateus. Você não vai passar vergonha no céu, porque não vão encontrar eles lá. Você encontra Mateus, você lê o meu livro? Não li. Aí com 16 dias você lê Marcos. Um dia no céu Marcos vai levantar, eu quero saber aqui quem lê meu livro. Li só uma vez. Aí com 24 dias você lê Lucas. Com 22 dias você lê João. Com 28 dias você lê Atos. Com 16 dias você lê Romanos.
Aí tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, mais ou menos 16, 17 dias, aí você lê esses livros. Aí tem as cartas de Paulo, com 5, 6 dias você lê rapidinho. Lucas, Judas você lê com 15 minutos. Por favor, leia Judas, para você não passar vergonha. Ele vai perguntar, você leu o meu livro, só tinha uma página. Você sabe o que estava escrito lá? Você ficou em dúvida com algum ponto? Nem lembro direito. Eu era brasileiro, não gostava de estudar, não gostava de fazer tarefa. Quando eu estudava inglês, era só o verbo to be, o verbo to have. Não aprendia nada. Eu ficava 8 anos na escola, verbo to be, verbo to have, não aprendia nada. Eu sou brasileiro. Não gosto de ler, não gosto de fazer tarefa. Judas, você escreveu um livro? O Judas vai te bater lá no céu se você não ler um livro de que 15 minutos você lê. Então, com poucos dias você lerá um livro. Só que antes de você ler esse capítulo, presta bem atenção, você vai orar. Espírito Santo fala comigo. Você lê. Se eu tiver a impressão que ele não falou, não fala nada. Espírito Santo, estou contando. Segundo que dia você ora de novo, Espírito Santo fala comigo. Você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo. Você perceberá que a hora que você precisar, os textos virão à sua mente. Na hora de tomar decisão, porque o Espírito Santo veio nos ensinar e nos fazer lembrar. Lembra só quem lê. Lembra só quem pôs na cabeça. Senão não dá para lembrar nada. Então, um capítulo por dia, orando, pedindo ajuda do Espírito Santo, vai te dar uma estrutura interna para você viver o fim dos últimos tempos. Nem que a gente não viva, a gente não sabe se é daqui 100 anos, 200 anos, mas nós estamos no fim dos últimos tempos. Como a gente vai morrer antes, a gente também tem que morrer em Cristo, não é verdade? Independente de que hora a igreja vai ser arrebatada, a gente tem que morrer em Cristo e não morrer desviado. Então, o segredo está em ler esse livro e pedir ajuda. O que a palavra do Senhor diz, que hoje nós temos o mesmo ministério de Israel. Israel foi chamado para ser reino de sacerdotes e nação santa, lá na aliança do Monte Sinai, que um dia desse a gente lê Êxodo 19, mas hoje não. Lá na aliança do Monte Sinai, Israel foi chamado para ser nação santa, reino de sacerdotes. Nós não estamos falando do sacerdócio de Arão, nós estamos falando que Israel é reino de sacerdotes. Se Israel andasse com Deus, a presença de Deus e os milagres de Deus faria com que Israel fosse um instrumento da revelação de Deus para os povos. Porque uma minoria andou com Deus, por causa dessa minoria, Israel é reino de sacerdotes, porque esse livro está aqui na nossa mão, e nós conhecemos esse livro, e nós conhecemos o Messias de Israel, a luz do mundo. Portanto, através do reino sacerdotal de Israel, as pessoas do mundo são crentes, porque conhecem o Messias de Israel e conhecem esse livro. Então, nesse sentido, Israel não falhou. Mas a maioria falhou, a maioria foi servir os Baalins. Então a maioria não era nação santa, a maioria não era reino de sacerdotes, a maioria estava no endemoniamento, estava no sacrifício das crianças, estava em abominações sexuais indescritíveis, publicamente falando. Estavam nas nojeiras, e nas coisas erradas, e nas coisas erradas. Perdeu possibilidade de ser instrumento da revelação de Deus. Aí Deus falou: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E o conhecimento estava escrito. Já tinha boa parte da Bíblia escrita naqueles dias. Meu povo pereceu porque não tem conhecimento. Foi destruído pelos seus pecados, destruído pelos demônios, destruído pela falta de proteção de Deus, porque Oséias, Miqueias, Isaías e Amós falaram que o império da Síria ia vir e levar o reino do norte para o cativeiro, ia matar muita gente, e o Senhor falou pela boca de Oséias: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque eles rejeitaram o conhecimento, eu os rejeitei como sacerdotes. Rejeitou como sacerdotes, como reino sacerdotal, porque não tinha nada para levar para as nações, porque já estavam até endemoniados. Porque me rejeitaram, eu os rejeitei como sacerdotes. Porque rejeitaram o meu livro, a minha lei, eu rejeitei os filhos deles, porque os filhos deles estavam nas trevas também. Oséias,
capítulo 4, verso 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Aqui o Senhor está dizendo, vocês estão tão desclassificados, você não serve para reino de sacerdotes. Vocês estão tão desclassificados que os seus filhos também se perderam aí nas abominações de Canaã, também não dá para usá-los. Você vê que o segredo é antigo, irmão. É uma coisa muito objetiva. Eu sei que crente gosta de uma profecia, de uma revelação, né? É só falar que vem um profeta, o culto enche mais. E a fila então fica grande. Aí vai terminar o culto, os crentes estão com pressa e querem ir embora. Quando tem profeta, eles esperam 1h30 até o profeta orar por ele. A gente não é contra a profecia. A Bíblia diz para não menosprezar e diz para julgar, nós não somos contra. Mas muita gente, muitas vezes crente quer, assim, Deus fala comigo, dá uma palavra, vai atrás do profeta. Às vezes é de Deus, às vezes não é de Deus, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Mas o critério mais seguro é esse aqui, ó. Se você lê as Escrituras pedindo ajuda do Espírito Santo, Ele lembrará e te ensinará, e é bíblico. O Senhor disse, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Vocês desprezaram a minha lei, vocês não servem para ser sacerdote. A lei estava escrita, irmão, era só ler, não precisava procurar profeta, era só ler. Vocês rejeitaram a minha lei, rejeitei vocês como sacerdotes e não dá para usar seus filhos, não dá para fazer nada. Para estar preparado nos últimos tempos, tem que ler a Bíblia. Eu estou falando 7 vezes o Novo Testamento, a minha sugestão, quanto mais você entender o Novo Testamento, vai ficar mais fácil, velho. Depois que você entender o Novo Testamento, aí você pode ler 3 capítulos por dia, o Velho Testamento vai rapidinho, só para ter aquele conhecimento geral, nem precisa consultar muito. Você vai ter o mínimo de conhecimento bíblico para suportar o fim dos últimos tempos. Não é entrar na fila atrás de profeta que vai te dar estrutura. Profeta é dom. Nós não estamos menosprezando, mas não vai substituir Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler um capítulo por dia pedindo ajuda do Espírito Santo. E você vai criar estrutura interior para não ser enganado pelas heresias, pelo menos para desconfiar, procurar o pastor, falar, pastor, que negócio é esse aqui? Pode me ajudar? Isso é muito importante. Também nessa linha, só para você ver como é antigo, Josué 1:8. Eu vou citar numa versão mais antiga que eu decorei, mas aqui na NVI vai estar mais ou menos igual. Não cesses de falar deste livro da lei. Na NVI está, não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E de meditar, antes medite nele dias e noite. E aqui diz de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus falou para Josué, você vai ter que meditar na lei. Quando eu der profeta, você entra na fila, mas até o da profeta você vai ler aqui. E quando eu der profeta, você vai discernir se é profecia de Deus ou não. Você vai ler esse livro aqui. Você vai meditar nesse livro até entrar na sua cabeça. Aí você vai conseguir falar dele. E você conseguirá perceber o que você tem que fazer para obedecer. E no poder do Espírito Santo, nós conseguimos, pela graça de Deus, obedecer os momentos mais difíceis da vida. Situações mais odiosas da vida, com a graça de Deus e o Espírito Santo, nós vamos conseguir obedecer, nós vamos saber o critério, nós vamos orar, o Espírito Santo vai ajudar, nós vamos obedecer, nós vamos ser santos, nós vamos andar nos caminhos do Senhor. Então você vê que eu citei 2 versos, que o conhecimento vem das Escrituras. É isso que nos dará estrutura para viver no período do ódio, no período da perseguição, da ameaça de morte, dos falsos profetas, daqueles que estão apostatando, renegando Jesus, sendo enganados, por não ter estrutura interior de conhecimento. Crente precisa ler a Bíblia. Nada contra
os dons espirituais que nós cremos, ensinamos, inclusive profecia, cremos, não menosprezamos, ouvimos, oramos, esperamos confirmação, julgamos, mas não profecia, ouvir a voz de Deus por profecia não substitui a Bíblia. Aliás, quando o crente fala, eu vou entrar na fila para ver se Deus me dá uma palavra, porque está tão seco de Deus, que se ler a Bíblia, Deus não ministra. Está tão seco de Deus que não consegue ter uma desconfiança, porque o Espírito Santo mora em nós. A gente não pode estar tão seco que só se Deus falar pelo profeta eu não tenho a mínima ideia. Como assim você não tem a mínima ideia? Você tem que andar com Deus. Ele vai de alguma forma te dar discernimento. Recentemente apareceu para mim uma armadilha. Recebi uma mensagem com uma certa pergunta, me senti tão mal. Parecia uma pergunta muito normalzinha. Eu falei, isso aqui é armadilha. Tem alguma coisa nessa pergunta aí. Me senti muito mal. Orei. O jeito sábio de não cair nessa bobagem aqui é responder assim. Respondi. Era armadilha mesmo. Se eu tivesse declarado o meu voto, você não sabe a confusão que ia vir sobre a minha vida. Você não sabe que armadilha, como eles iam usar aquilo contra a minha vida. O Espírito Santo me fez saber, não responda essa pergunta. Senti mal. Se você me perguntasse, eu teria respondido para você aqui pessoalmente. Eu não me sentiria mal e não ia acontecer nada comigo, mas aquilo era armadilha, o Espírito Santo sabia. Se você andar com Deus, o Espírito Santo te fará saber. Você talvez até não entenderá exatamente, mas você entenderá que não é. Sabe Atos 16? Nós queríamos ir para Bitínia e para o Ponto, mas o Espírito Santo dizia não. Só que ele não falava aonde. Ou era mais fácil, Espírito Santo, por favor, fala logo. Então eu vou para Bitínia, porque ele não falava. Mas aí o Espírito Santo fazia saber, aí também não é. Eu não falei, mas não é aí não. Então eu vou voltar. Eu não falei, mas não é aí. De alguma forma eles sabiam. Então eu vou virar para a esquerda, eu vou para Éfeso também, não é aí. Não, senhor, você está de brincadeira. Não posso voltar, não posso subir, não posso virar à esquerda, não posso virar à direita. Então o que eu vou fazer? Se você ler Atos prestando atenção, com o mapa das províncias romanas, eles caminharam a fronteira da Mísia, porque não era para subir, não era para virar à esquerda, não era para voltar, nem para lá, nem para lá. Né? Então vamos fazer assim, né? Quando chegaram em Troade, tiveram um sonho. Paulo teve um sonho, passa a Macedônia. Isso é o Espírito Santo. Você vai ter que esperar, irmão. Você vai ter, mesmo ouvindo profecia, você vai ter que esperar a confirmação do Espírito Santo. Você vai ter que julgar, e para isso você vai precisar de Bíblia, para viver nos dias do engano, do ódio, da perseguição, da mentira, das heresias, do fim que nós estamos. Você vai precisar de Bíblia, porque quando a trombeta tocar, nós queremos subir ou sair do paraíso. E nós queremos ir para aquelas bodas do Cordeiro, com celebrações e mais celebrações. E nós vamos querer descer e glorificando. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. E sem fazer nada. A gente só vai olhar para o verdadeiro capitão, irmão. O capitão é Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele vai falar e tudo vai acontecer. Um monte de gente vai cair morta, está escrito. O anjo falou, olha, aves de rapina, pode vir comer. É gente morta demais para enterrar. O anticristo e falso profeta para o lago de fogo. Para a gente estar nesse culto que é maravilhoso, a gente precisa estar com Jesus hoje aqui na terra, andando com Jesus. E andando com Jesus não é ignorando a palavra dele. Andando com Jesus não pode ser preguiça de ler Bíblia. Andando com Jesus não pode ser preguiça de ler as notas de rodapé. Nem falei alvo grande, 3 capítulos, não. Leia o Novo Testamento 7 vezes, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo se você ler o Novo Testamento, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Você vai criar uma estrutura interior e você vai subir para o céu.
Você vai encontrar com o Senhor nos ares. Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, João 8,31, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí nós vamos enxergar, nós vamos discernir demônio. A gente não quer nem ver demônio por perto, mas eles encostam, eles são como leões ao nosso redor. E nós vamos discernir demônio. E nós vamos discernir Espírito Santo. Nós vamos saber o que é demônio, o que é Espírito Santo, se nós andarmos com Deus. Atacou a doutrina bíblica, que dessa Bíblia que nós lemos, o Espírito Santo nos fará saber. Atacou a divindade de Jesus, o Espírito Santo nos fará saber. Atacou a humanidade de Jesus, o Espírito Santo nos fará saber. Atacou a sua morte na cruz, a sua ressurreição e a sua autoridade, a autoridade da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor vai nos fazer saber. Se duvidou que ele veio do céu, o Espírito Santo nos fará saber, porque ele veio do céu. Ele não foi criado em Maria, ele tornou-se homem em Maria, por obra do Espírito Santo, em plena santidade, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não existiu na concepção, ele é eterno, ele existia, antes que Abraão existia, ele disse: eu sou, ele é o eterno, junto com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Se duvidou que ele veio da eternidade para o céu, para a terra, o Espírito Santo nos fará saber. Se duvidou que ele se tornou homem, verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente Deus e morreu naquela cruz por nós, o Espírito Santo fará saber. Ele é o Salvador de milhões e milhões de pessoas, o único caminho para Deus, porque ele é singular. É isso que João escreveu, 1 João 4,1. Amados, não deem crédito, 1 João 4,1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, principalmente agora no fim do fim. Eu pedi para o pastor Aguinaldo, porque ele realmente sabe muito mais do que eu, do monte de assuntos, mas da volta de Jesus, então nem se fala, aí que ele sabe mesmo. Eu pedi para ele pregar na ceia de dezembro. Ele não vai perder a ceia de dezembro. Papai Noel não existe, Jesus existe, tá? Então, 10/12 vem para a igreja. O pastor Aguinaldo vai falar dos sinais da volta de Jesus. Para aí nós tomaremos a ceia em seguida. 1 João 4,2. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. O primeiro verso está dizendo: prove os espíritos para ver se é de Deus. Porque tem falso profeta a dizer chega. E o 2 diz: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio, porque ele é eterno e tornou-se homem. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo, o eterno que salva, veio, tornou-se homem, o Verbo se fez carne, veio em carne, é de Deus. É isso que o Espírito Santo ensina. Ele é singular, ele é eterno, ele é um com o Pai, o Espírito Santo, ele é criador dos céus e da terra, ele se humilhou no tempo e no espaço, ele se tornou homem, singular, sem pecado, morreu por nós, está exaltado junto ao Pai na Trindade, com a mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, porque ele é eterno. Ele se humilhou no tempo e no espaço, no seu estado de encarnação. Ele tinha todo o poder de ser onipresente, mas quando ele estava na Judéia, ele não estava na Galileia. Ele se humilhou na expansão, na expressão plena dos atributos divinos, mas ele não deixou de ser Deus. E de maneira santa ele morreu por nós ali na cruz. E sendo Deus como ele era, ele disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Levanta e anda. E o paralítico saiu andando. E ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
porque Ele é quem Ele é. Agora não dá para viver desviado dele, longe dele, apostatando dele, sou desigrejado, nem leio a Bíblia, mas sou crente, nem vou na igreja, mas sou crente, nem oro, mas sou crente, é a graça de Deus, bababá, bababá. Sem ler Bíblia, sem pedir ajuda do Espírito Santo, você não vai para aquele culto maravilhoso. Você não vai para aquele culto maravilhoso. Quando o capitão voltar, irmão, ele vai falar, tudo vai acontecer. Mas se eu não estiver preparado para a volta de Jesus, sinceramente, eu não sei qual é a base bíblica para isso, fora a perdição. Ou a gente está preparado para morrer e ir para o paraíso, ou a gente está preparado para quando a trombeta tocar, a gente subir, ou ressuscitar lá do paraíso, ou a gente não está preparado, pronto, acabou. Aí ficou mesmo, para a repentina destruição. Por que eu estou falando isso, irmãos? Bom, primeiro eu não queria falar, eu até não gosto muito de falar, esses assuntos eu gosto que outra pessoa fale, mas a gente está assim no clima do fim do mundo agora no Brasil, né? Teve a eleição, a perseguição virá, de repente virá mesmo. De repente ficará muito pior mesmo. Então, a gente precisa saber como estar preparado e tem a ver com esse livro. A gente tem que saber como andar com o Senhor. E talvez ainda não será agora. Sabe como é que é negociação política? No fim das contas, você sabe quem que vai governar, né? Você sabe o que é a palavra centro no aumentativo? É isso que vai governar o nosso país. Só não vou falar no aumentativo, porque a inteligência artificial está aqui, eu estou despistando ela. Não posso falar um monte de coisa que eu falava no sermão, irmão. Tem que transmitir o culto também, graças a Deus, irmão, você que está em casa, seja edificado, nós amamos você, mas a inteligência artificial me faz segurar tanto essa boca, irmão, eu queria falar tanta coisa, que a gente não pode falar com a inteligência artificial. Mas nós vamos orar agora, porque nós não somos órfãos, nós temos o Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai amar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, o Novo Testamento, ele vai te ajudar muito. Ele vai te dar experiências vivas e reais. Quando tiver as armadilhas aí no dia a dia da vida, ele vai te dar. Você não sabe nem o que é, mas você sabe que não é. Você sabe que não é para Bitínia, mas você não sabe para onde que vai, mas você sabe que não é. Você vai sentir um negócio e você não vai cair nas armadilhas. Deus vai te abençoar. Vamos orar, irmão? Mas vamos orar assim como filhos do nosso Pai Celestial. Né? Nosso Pai também tem sentimentos. Ele não gosta de oração assim inexpressiva, oração que não tem coração. Nosso Pai tem sentimentos também, né? Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Ele não gosta assim de preguiça na hora de orar, não gosta assim de mornidão. Então vamos orar assim de todo o nosso coração, amém? Eu vou orar, você ora aí também. Você pode dar também uns pulinhos, assim, né? Pode fazer o que você quiser aí. Não fica assim amarrado. Se você quiser desamarrar, nós desamarramos você já. No fim do culto, a gente enfia a mão em cima de você aí, com o som de óleo, nós desamarramos você. Então, nesse momento aí, irmão, ore na presença de Deus, amém? Aleluia. Pai amado, a honra e glória são do Senhor, aleluia. Nós temos esperança, Senhor, nós temos esperança, a palavra do Senhor está se cumprindo. Nós temos esperança mesmo nos dias de tristeza, como tem sido dias aqui no nosso Brasil. Nós temos esperança, aleluia. A 7ª trombeta vai tocar, aleluia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. A igreja vai ser arrebatada, aleluia. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. Nós vamos participar das celebrações. Nós vamos gritar num grande brado: o reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre, aleluia. Nós vamos para as bodas do Cordeiro, nós vamos encontrar com o Senhor, com os nossos corpos celestiais, aleluia. Nós vamos glorificar, nós vamos adorar, nós vamos exaltar, aleluia. Nós vamos voltar com o Senhor, em grande clamor, em grande louvor. Nós nem vamos precisar fazer nada. Vai sobrar para as aves de rapinas,
Ele vai falar, os reis da terra, os milhares e milhares de soldados vão cair mortos. O anticristo, o falso profeta, vão para o lago de fogo. Aleluia! Senhor, mas a palavra do Senhor nos ensina a estar preparados. Tem a ver com ler a Bíblia. Dá-nos fome de ler a Bíblia. Dá-nos fome de ler a Bíblia. Senhor, que nós consigamos ler o Novo Testamento 7 vezes. Ou olhando notas de rodapé, pedindo ajuda do Espírito Santo. Nós queremos estrutura interior para viver o fim dos últimos dias. Nós queremos estrutura interior para viver no ambiente de ódio, de perseguição, de ameaças de morte, de heresias, de ensino de espíritos enganadores, de doutrina de demônios. Nós queremos estrutura interior. Vamos ler a Bíblia, mas ilumina, mas nos ensina, nos fortalece, nos abençoa. Oh Pai amado, queremos estar preparados. Queremos estar preparados para o arrebatamento da igreja, porque nós vamos voltar com Jesus, aleluia. Nós vamos voltar com Ele, aleluia. Nós vamos voltar com Ele, aleluia. Nós vamos voltar com o Senhor Jesus. Queremos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Pai amado, batiza o teu povo com o Espírito Santo. Enche o teu povo com o Espírito Santo. Oh Pai amado, livra-nos dos enganos. Tira, Senhor, a tristeza, tira os desânimos. Oh, a realidade externa ao nosso redor não é das melhores. Nós não gostamos, nós não sentimos paz. Oh Senhor amado, estamos incomodados. Mas batiza-nos com teu Espírito Santo, aleluia. Queremos ouvir a tua voz durante o dia, aleluia. Apresentamos os nossos familiares que não conhecem Jesus. Oh Pai amado, toque suas vidas, suas mentes, seus corações. Oh Pai amado, aleluia, manifesta a tua presença nos nossos lares, na nossa família. Oh, manifesta a tua presença. Oh Pai amado, ouça a nossa oração em favor dos nossos familiares. Ouça a nossa oração em favor dos muitos desviados. Oh, o Brasil está repleto de desviados, invocando espíritos nesse momento, ou talvez seguindo ideologia que diz que Jesus não é Deus e não morreu na cruz, ou perdidos no pecado passageiro. Muitos desviados, Senhor, muitos desviados se tornaram insensíveis. Toca de novo, Senhor, toca de novo. Tem misericórdia desse povo, Senhor, tem misericórdia. Levanta a tua igreja, o teu povo, cheio do Espírito Santo, aleluia. Cheio do Espírito Santo. Precisamos da tua presença, do teu poder, da tua unção, do teu temor, da tua santidade. Oh, oramos no poderoso nome de Jesus, recebendo renovação espiritual, recebendo amor pelo Senhor, recebendo amor pelas Escrituras, oh, recebendo santidade, recebendo unção para pregar, para evangelizar, para orar. Põe fogo no teu povo, na tua igreja. Oh Pai, levanta um povo de oração, oh, um povo de amor, um povo de serviço, um povo de verdade, um povo de justiça, oh, um povo de santidade, um povo de fé, um povo de esperança. Derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo, Pai. Senhor, nós encomendamos a cada um de nós, os nossos familiares e o nosso país. Nós encomendamos a tua graça, Senhor amado. Nós encomendamos a tua graça, Senhor amado, aleluia. Nós encomendamos a tua graça, Senhor, aleluia. O Senhor que foi ao encontro de Jacó por causa da tua fidelidade, não pela santidade de Jacó.
Oh, vem ao nosso encontro, não por causa da nossa fidelidade, mas por causa das tuas promessas e do teu amor. Vem ao nosso encontro. O Senhor foi ao encontro de Moisés, o Senhor foi ao encontro de Paulo, o Senhor foi ao encontro do paralítico no tanque de Betesda. Vem ao nosso encontro, ao encontro do teu povo, ao encontro da tua igreja no nosso país. Vem ao nosso encontro. Não porque oramos e jejuamos de maneira perfeita, mas por causa da tua fidelidade. Vem ao encontro do teu povo no nosso país. Vem ao encontro da igreja brasileira no nosso país. Nós precisamos da igreja santa, cheia do Espírito Santo. Pai amado, abençoa o final de semana, quando será a conferência missionária. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.